Então vamos lá, né, pessoal? Boa noite aí a todos. Imagina aí que semana passada foi terça, né? Saber que é uma alegria estar voltando aí, né? Foi meio puxado. Mas aproveitar essa ocasião agora, né, para a gente voltar às nossas discussões de direito tributário, né? Vale a pena trazer essas discussões, elas são discussões bem pertinentes, são oportunas, e vamos aproveitar para trazer isso nesse momento. Como tudo que nós trabalhamos no direito, e o direito como uma ciência que se preza, ele possui um papel dentro dessa ciência que é justamente a formulação dos princípios que baseiam-se enquanto ciência, né? Então, nós temos uma discussão bem pertinente, bem tranquila, justamente a respeito, né, dos princípios. Os princípios para o direito, eles servem tanto como a origem, né, como elementos de sustento para a natureza da disciplina, da matéria, como ele serve também de inspiração para que as normas sejam criadas respeitando e sendo observados esses princípios. O direito tributário, como uma ciência também do direito, ele também possui princípios que o regem, são princípios que o colocam dentro desse papel de guiar as relações tributárias que são aí, né, necessárias para a nossa sobrevivência e manutenção em sociedade, enquanto Estado. E dentro desses princípios, nós podemos trazer alguns deles, que são princípios que fazem parte disso, como, por exemplo, o princípio da isonomia tributária. Esse princípio, o princípio da isonomia tributária, ele tem a sua previsão justamente no artigo 150, inciso 2º da Constituição Federal, que ele coloca ali no caput desse artigo que, sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, ou seja, é um princípio negativo, ele veda que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituam um tratamento desigual entre os contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de sua ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos e direitos. O que esse princípio diz? Esse princípio é o princípio que traduz a isonomia tributária, e ele é um princípio que a gente diz que ele é negativo porque ele proíbe, né, aos entes federativos, União, Estado, Distrito Federal e municípios, de fazer tratamentos desiguais em pessoas que estão em situações equivalentes, né? Eles não podem fazer isso. Ora, imagine você que se determinadas pessoas, se a pessoa ganha, se duas pessoas ganham lá, vamos supor, 10 mil reais por mês. E isso ao final vai dar aí 120 mil, e aí dá ensejo, eventualmente, para uma tributação sobre sua renda, né? Seja ali cobrado imposto de renda quanto a isso. Se isso vir a acontecer, é vedado para a União, que é o ente federativo que exerce a cobrança do tributo imposto de renda, que ele dê um tratamento diferenciado entre duas pessoas que estão em situações equivalentes. Se o imposto é de renda e as duas têm rendas iguais, não pode vir a União cobrar o imposto de renda de uma forma para uma e cobrar de uma forma diversa para outra. É vedado isso, há uma vedação nessa questão. Quando a gente fala princípio de isonomia, é necessário que a gente fale da igualdade, então a gente tem que fazer essas comparações, né? Não pode haver esses tratamentos distintos quando pessoas estão em situações equivalentes, né? Nós não podemos fazer isso. E isso, na verdade, a gente também pode mencionar muito bem a figura que a gente tem que mencionar, que é a figura da capacidade contributiva. As pessoas podem estar em situações equivalentes, mas podem estar também fazendo jus a um fato gerador, mas possui capacidade contributiva distinta. Então, um sujeito que ganhe 5 mil reais, ele eventualmente pode vir fazer jus a pagar imposto de renda, enquanto o sujeito que também ganha lá seus 20 mil reais, também ambos geraram renda, fazem jus ao imposto de renda, mas eles possuem capacidades contributivas o quê? Distintas.
Então, eu não estou ofendendo o princípio da isonomia tributária se eu levar em consideração aquele imposto de renda progressivo, né, como existe, né? Nós temos essa figura que realmente a gente permite ter esse ponto, né? Então, é um ponto que, de fato, a gente não coloca, né, evita essa questão da isonomia tributária. A gente veda que haja tratamento desiguais entre pessoas na mesma situação, contudo, a gente deve respeitar situações em que as pessoas fazem jus a pagar um fato e pode ser levado a capacidade contributiva de cada uma dessas pessoas separadamente. Então, pode ser que um sujeito que ganhe R$ 5.000, ele gerou renda, tem que pagar imposto de renda. O que fez R$ 20.000 também gerou renda e paga 20 mil, vai ter que pagar imposto de renda. Mas o percentual do que vai ser pago não necessariamente tem que ser igual para os dois. Podem ser feitos de acordo com a sua capacidade contributiva. Isso é um ponto que a gente pode colocar. A gente também tem que fazer uma pergunta que ela é bem interessante. Se nós temos o direito tributário e uma das obrigações, as obrigações tributárias, que são as obrigações de eu pagar o tributo, elas decorrem de um fato gerador, eu pergunto para vocês, a título de pesquisa e reflexão, se o fato gerador for algo ilegal, eu posso cobrar a obrigação tributária dele? Imagine, vamos supor, hipoteticamente falando, eu tenho lá um contrabando, um descaminho, e aí eles fazem transações e ali tem circulação de mercadorias e serviços. Cobrar o tributo, você vai estar legalizando. Diz que não necessariamente. Diz que tem um princípio que é a pecúnia não lê, né? O dinheiro não tem cheiro, né? Então, existe o que acontece? Por força dessa pecúnia não lê, tributa-se tantas atividades lícitas como ilícitas, né? Se o cara, por meio de uma atividade ilegal, ele exerce um fato gerador que cabe uma obrigação tributária, mesmo a atividade sendo legal, ele pode ser tributado quanto a isso. Não é que eu estou estimulando que ele o faça, mas eu não posso eximi-lo de, além dele que responder pela ilegalidade, ele responder pelas obrigações tributárias para isso. Então, o que acontece? Teve uma vez uma questão para advogado da União que ele tratou sobre essa questão, que falava assim, acerca dos princípios constitucionais tributários, ele pediu para que a gente analisasse a seguinte assertiva, que ele dizia assim, o princípio da isonomia tributária impõe que o tributo incida sobre as atividades lícitas, até aí tranquilo, e igualmente sobre as ilícitas, de modo a consagrar a regra da interpretação objetiva do fato gerador. Ou seja, se você desempenhou uma atividade, seja ela lícita ou ilícita, mas ela criou um fato gerador que incide a obrigação tributária, você deve realmente fazer. Então, por exemplo, ele colocou no final que, assim, desta forma, é legítima a cobrança do IPTU, que é o Imposto sobre Propriedades Territoriais Urbanas, que quem cobra esse imposto é o município, né? Sobre imóvel construído irregularmente. Imagine só que você deu de malandro ali, criou um imóvel numa área que é numa área pública, de preservação pública, né? Ou então numa área não edificante. Você não pode dizer, não, eu construí um imóvel de maneira ilegal, então não devo pagar o tributo. Não, querido, você fez errado e você vai responder por esse erro da maneira que tem que ser. Mas você vai ter que pagar seu IPTU, sim. Faz muito tempo que o GDF arrecada. Já. Um outro princípio que nós temos que traz nessa questão. Mas além desse princípio, nós temos o princípio da capacidade contributiva. O princípio da capacidade contributiva há uma diferenciação, às vezes, pela doutrina, da capacidade contributiva absoluta da capacidade contributiva relativa. A capacidade contributiva absoluta determina que, sendo criada uma norma tributária, essa lei deve levar em considerações as circunstâncias que efetivamente denotem a existência de capacidade econômica do contribuinte. Então, olha só, quando nós criamos
em determinados tributos, impostos, como IPTU, IPVA, eu presumo que ali que o contribuinte tem dinheiro para isso. Se eu tenho dinheiro para ter um carro, eu tenho dinheiro para pagar o imposto dele. Se eu tenho dinheiro para ter uma casa, eu tenho dinheiro para pagar o imposto dela. É uma situações em que previne, ou seja, que permite que a norma conclua, né, que permite, por meio da norma, concluir, dada a natureza desse tributo, que o sujeito que tem a obrigação de pagar por esse tributo tem condições econômicas para executá-lo. Né? Esses são pontos que já disse. Já a capacidade contributiva relativa, que não é absoluta, é a relativa agora, ela, na verdade, tem como objetivo estabelecer parâmetros sobre a intensidade disso. Né? Ele leva critérios subjetivos do contribuinte, que permite se ele pode suportar ou não a carga tributária. Então, o que acontece? O STF, em determinado momento, ele discutiu sobre imposto de renda, uma das várias vezes, né? Na apuração do imposto de renda, a pessoa que tenha, por exemplo, deficiência que supere o limite erário e seja capacitada para o trabalho, pode ser considerada como dependente. Então, às vezes, o que acontece? O STF, em uma determinada situação, ela encontrou uma pessoa que ela possui uma necessidade, né, de deficiência ali, ela possui, e ela acabou que verificou-se que, olha, você teve renda. E essa renda, se eu analisar ela, você criou um faturador para caber o imposto de renda. Só que, verificando o caso concreto, você mesmo assim pode ser considerado como dependente, dadas essas condições que pode vir a acontecer. Isso vai desse critério, um critério de um mínimo existencial, né? Que é o mínimo que o dependente às vezes necessita para subsistir. Isso, olha, se eu tiver que pagar imposto, dada a minha condição, eu não tenho condições de assegurar minha subsistência. Então, o STF já flexibilizou isso na capacidade relativa. O imposto de renda, como eu acabei de mencionar, é um. Por isso que a gente tem a capacidade contributiva diferenciada para determinadas faixas ali. Um ponto que vale a pena discutir é essa capacidade do princípio da capacidade contributiva a todas as espécies tributárias. E aí, o que acontece? A capacidade contributiva ela foi prevista na Constituição Federal, mormente no artigo 145 da Constituição Federal, no parágrafo 1º. Olha só o que diz o parágrafo 1º do artigo 145. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Sempre que possível, os impostos têm caráter pessoal. Então, e são graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Queridos, vamos pegar o IPVA. Um sujeito que possui um veículo, a gente já mencionou que possui capacidade econômica para poder cumprir uma obrigação tributária, considerando que o veículo é um bem de alto custo. Mas o sujeito que possui um veículo popular, né, um dos veículos populares, um AP, um MOB, né, ele possui um veículo e um sujeito que possui uma BMW também possui um veículo. É justo que ambos paguem da mesma quantidade o valor do IPVA? Não. Os impostos, sempre que possível, eles têm um caráter pessoal. O IPTU, o sujeito que tem uma casa na área periférica da cidade, é justo que ele pague o mesmo tanto de IPTU do que um sujeito que mora num setor de mansões? Não. Então, o que diz o artigo 145? Ele diz que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Facultado à administração tributária, especialmente, conferir essa efetividade para que isso aconteça. Respeitar os direitos individuais nos termos da lei e os rendimentos e as atividades de cada contribuinte. Nós temos que fazer isso. Né? Vale a pena a gente realmente fazer essa discussão. Né? Esse princípio é colocado. E não somente isso. É posto também um outro, que é a progressividade e a seletividade como os meios promover a capacidade contributiva. A mesma questão, olha só, nessa mesma leitura que a gente usou, o artigo 145, que diz que os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal, eles serão graduados segundo a capacidade econômica do
contribuinte. Olha só. Primeiro, quando eu digo que tem caráter pessoal, né, são aqueles que levam à questão subjetiva do contribuinte, como é a questão do próprio imposto de renda, né? Então, eu analiso. Então, se vocês analisarem imposto de renda, né, o cara que tem lá para pagar imposto de renda, ele também tem as deduções. Ele diz, beleza, esse sujeito aqui paga imposto de renda, mas ele usa plano de saúde. Então, eu tenho que diminuir um pouco o valor do imposto de renda dele. Esse sujeito paga aqui essa questão, mas gasta despesas com ensino. É um ponto que também é levado caso a caso, para poder colocar essa figura, né? Agora, já os impostos reais, esses são impostos pessoais, que levam de acordo com a pessoa. Então, por exemplo, eu posso pagar o imposto, né, de renda, nós estamos no mesmo acordo. Vamos supor, eu estou professor, você também está professor, mas eu gastei com plano de saúde e você não. Eu vou pagar, nós ganhamos a mesma coisa, mas eu vou pagar menos o imposto porque eu gastei com plano de saúde e você não gastou. Existem algumas diferenças e tem um caráter pessoal. O imposto de renda funciona assim? Imposto de renda funciona assim. Funciona assim. Além desses impostos pessoais, como é o imposto de renda, nós temos impostos reais. Esses impostos reais, eles abstraem a condição do contribuinte. Por exemplo, IPVA. Então, se você tem lá uma BMW, né? Tanto faz se você ganha 10 mil reais e tem uma BMW, o outro cara ganha 1 milhão e tem uma BMW, o IPVA é o mesmo para vocês dois. Porque eu estou levando em consideração aqui em relação ao bem que está gerando, né, a obrigação. Ele, nesse caso, o IPVA, eu não levo a condição pessoal. E esse é um ponto que vale a pena a gente... Então, esse imposto é imposto real. Ele não leva a condição de cada um. Então, assim, ele não olha lá a Constituição, não, se eu tenho o IPVA, se eu olho lá, não, eu tenho IPVA, eu tenho uma BMW, o outro meu amigo aqui tem uma BMW, mas, poxa, eu tô bem endividado, eu gasto muito com plano de saúde, eu também tenho 2 filhos. Querido, você vai pagar o mesmo tanto que o cara lá que é solteirão e está andando do mesmo jeito, porque eu estou fazendo sobre um critério, de fato, gerador. Agora, o imposto de renda, não. Eu vou pagar diferente, porque é pessoal, leva em consideração isso. Então, nós temos impostos que são chamados de pessoais, que eu levo a circunstâncias subjetivas do contribuinte, e os reais, eu abstraio isso e só coloco condições realmente de cumprimento ou não. Então, esses são diferenças nessa figura. Além dos impostos poderem ser classificados como impostos reais e impostos pessoais, nós podemos classificar os impostos em diretos ou indiretos. Ou seja, os impostos diretos são aqueles que é suportado pelo próprio contribuinte. O imposto de renda. Eu mesmo estou pagando diretamente o meu imposto de renda, né? Então, assim, eu tenho uma renda, a minha renda supera o exigido lá, pressupõe, então eu devo pagar o imposto de renda. Mas existem os impostos indiretos, que são repassados para o consumidor. É o caso do IPI, né? E o ICMS. Então, quando eu vou comprar, quando eu vou abastecer meu carro, colocar gasolina, eu já compro o produto com imposto o quê? Embutido do ICMS. Quando eu vou comprar um celular, um produto industrializado, eu já tenho embutido o IPI. Eu não compro o aparelho e pago por fora esse aqui. Então, esses impostos são impostos que eu pago indiretamente. Eu não pago diretamente para a União eles, eu pago indiretamente. Né? O consumidor realmente nos casos... Lá já diz, é uma questão de direito do consumidor que prevê, né, que ele deva saber quanto que foi gasto de impostos ali. A nota fiscal, ela leva a isso. Bom, essa é uma questão que a gente realmente coloca, né? Mas, além disso que a gente mencionou da progressividade, e aí falamos dos impostos reais, impostos pessoais, impostos diretos e indiretos, tem uma outra interpretação que não é somente a técnica da progressividade, mas a técnica da seletividade. A seletividade, ela geralmente recai sobre os impostos indiretos. Por exemplo, a fim de desestimular o uso do cigarro, o que é que o Brasil faz? Ele aumenta, nesse produto, o valor dos impostos indiretos. Ou seja, aqui eu estou selecionando determinadas situações para ver isso. Determinados impostos eu posso fazer isso. Né?
Se você pega um pensador como Hugo de Brito Machado, ele diz que progressivo é o imposto cuja alíquota cresce em função do crescimento de sua base de cálculo, né? Que vai levar em conta ali, em respeito ao princípio da capacidade contributiva. Já seletivo é o imposto cujas alíquotas são diversas em razão da diversidade do objeto tributário. Então, assim, se você pega IPTU, IPVA, como eu disse, tem vários carros, vários locais de se morar, então tem várias alíquotas que são que diferentes, né? Professor, só voltando à questão do imposto aí, quando a pessoa... Então é o seguinte, além disso, fica a pergunta: quais são os impostos que nós podemos citar que admitem essa progressividade? Podemos citar o imposto de renda, como eu já mencionei, o IPTU, que de acordo com onde você vai morando, né? O IPTU, o ITR, o ITCMD também, né? Pode colocar como admitir essa figura, né? Além desses princípios que eu menciono, da isonomia, progressividade, seletividade, né? A capacidade contributiva, nós temos o princípio da vedação ao confisco. O princípio da vedação ao confisco, ela tem previsão no artigo 150, também da Constituição Federal. Eu recomendo que vocês façam realmente a leitura. A partir do artigo 150, nós veremos uma série de normas tributárias para isso. O princípio da vedação ao confisco encontra supedâneo no artigo 150, como eu mencionei, no inciso 4º, que diz que, sem prejuízo de outras garantias ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios utilizar o tributo com efeito de confisco. Ele realmente, o que acontece? Não pode pegar o tributo e confiscar do sujeito, com efeito de confisco, né? Isso ele não pode, não, o sujeito aqui deve, eu vou agora tomar dele. É vedado isso. O que é o confisco? O confisco é uma sanção, ou seja, uma punição, que tem como característica a expropriação de um bem particular pelo Estado, né? Sem que haja qualquer indenização compensatória. Então, essa figura de o efeito de confisco proíbe que eu possa levar um resultado de que ele vai lá tomar. Então, vamos supor, se você está devendo seu IPVA, aí você não pagou IPVA. Não pode vir a União lá e dizer, eu acabei de achar 50 mil reais aqui na tua conta e vou tomar eu já vou descontar o IPVA. Não, ela tem que fazer a cobrança pelos meios corretos, porque não pode ser um efeito de confisco, né? Então, realmente, claro que isso é levado na discussão. Ela é uma discussão muito, muito séria. Assim, há uma discussão jurídica desse sentido, por exemplo, respeito de veículos. É muito comum, muitas vezes, um sujeito que deve deve imposto sobre o veículo, o Estado, o Distrito Federal, durante as abordagens, confiscar o veículo, apreender o veículo, porque ele está devendo imposto. Já há decisões dizendo que essa atitude é ilegal. Por quê? Porque ela está fazendo ali, né, um efeito de confisco, não somente um efeito de confisco, se você para pensar, um abuso do próprio Estado, que ao invés de recorrer aos meios legais, principalmente o Estado, de me cobrar judicialmente para que eu pague o tributo, está apreendendo, né, o meu veículo. Então, já há discussões nesse sentido. Tanto que também tem a discussão sobre a aplicação do princípio da vedação aos confiscos às multas, né? Lembram vocês que eu disse que, conforme o Código Tributário Nacional, as multas não são modelos de tributos? Sim. Eles não são. Então, assim, a Constituição veda a utilização do tributo para efeito de confisco, ou seja, não é porque eu devo imposto que deve ser confiscado. Mas e se for multa? Se eu devo para a União, para os Estados, Distrito Federal, multas. E aí? Eu posso confiscar o bem? Ou o dinheiro? Há entendimento majoritário, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, é que o princípio da vedação de confisco, pelo menos no raciocínio dos tributos, também alcança as multas tributárias. Logo, portanto, não é porque se deve uma multa que pode ocorrer um confisco dos seus bens.
Mas os órgãos de pessoa, eles estão mudando agora. Bom, além dessa discussão, nós temos também o princípio da liberdade de tráfico de pessoas e bens. O artigo 150 traz muito desses princípios, né? E o inciso 5º do artigo 150, ela veda que a União, Estados, Distritos Federais e municípios que estabeleçam limitações ao tráfico de pessoas e bens por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, salvo a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas. Em tese, a União não pode vir me cobrar, ou o Distrito Federal não pode cobrar, porque eu estou saindo daqui do plano piloto para o Valparaíso, não pode fazer isso, imagina. Então, é vedado isso, é vedado que isso aconteça, né? Salva a questão do pedágio, mas o pedágio, realmente, ela mesma já coloca. Além disso, também é proibido, né, o princípio da proibição das isenções heterônomas. O que diz o artigo 151 dessa vez? Ela veda a União, não os demais, mas ela veda a União. Instituir isenções de tributos de competência dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Queridos, olha só a situação hipotética. O IPVA, quem é que institui ele? É instituído por lei, obviamente, mas quem que cobra ele? A competência de quem? Dos estados. Pode vir a União e dizer assim, olha, é o seguinte, a partir de agora eu vou dar isenção de PVA para os veículos populares. Pode vir a União falar isso? Não. Não pode vir, é vedado isso, é vedado proibição de isenções heterônomas, né? Não pode. Isso porque respeita as autonomias das entidades federativas, né? Então, elas têm um autogoverno e sua auto-organização, né? Mas a lógica que a gente colocou aqui do artigo 151, embora ele faça a União, é a mesma coisa para os estados, a mesma coisa é para os municípios. É verdade, eles instituem isenções que são heterônomas, né? Esse imposto, professor, diverge, né? Por exemplo, de moto. Além disso, nós temos o quê? Nós temos ainda o quê? Algumas discussões como o princípio da uniformidade geográfica. O artigo 151 fala, que é outra vedação para a União, instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique distinção ou preferência em relação ao Estado, ao Distrito Federal, ao município, em detrimento de outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio e desenvolvimento. Essa é uma exceção. Mas instituir tributo no território nacional é vedado à União colocar distinção. Então, por exemplo, pessoal da região norte deve pagar mais imposto do que o pessoal da região sul. Mais imposto de renda, vamos supor que é da União. Ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer essa distinção geográfica, né? Ele não coloca. Ele pode fazer incentivos, né, para a forma de fortalecer a questão socioeconômica de determinado local, ele pode ser fazer isso. Outro princípio que também é interessante é o princípio da isonômica tributação da renda nos títulos da dívida pública e nos vencimentos dos funcionários públicos. Olha só, é vedado à União tributar a renda das obrigações da dívida pública dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, bem como a remunerações provenientes respectivos agentes públicos em níveis superiores aos que fixar para suas obrigações e para seus agentes. Pessoal, nós sabemos que tem títulos da dívida pública, né? Nós sabemos que tem agentes públicos. Pode a União, já que esses títulos e esses agentes são relacionados a ela, fixar tributos para eles maiores do que eles fazem para as demais pessoas, ou títulos de dividendos, ou títulos... Não, é vedado. Isso é uma vedação que impede, né, que isso... Imagine, só porque eu sou agente público, eu devo pagar mais imposto do que um agente privado. É vedado essa questão. Existe também um outro princípio, que é o princípio da não discriminação baseada em procedência ou destino. Esse está no artigo 152, e ele coloca que é vedado aos estados, aos Distritos Federais e municípios, estabelecer diferença tributária entre bens e serviços em razão de sua procedência ou destino. Imagina, o serviço veio de tal local, eu vou tributar tanto. O serviço veio de tal canto, eu vou tributar menos porque eu gosto mais desse estado. É vedado isso. É vedado
eu fazer essa questão, né? Ele é relacionado até mesmo com uniformidade geográfica, né? Então, vale a pena a gente ter essa questão. Isso são desenhados, pessoal, do princípio da isonomia, né? Essas são formas a gente poder realmente discutir esses pontos. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês façam um resumo de 2 laudas sobre os princípios tributários. E que vocês possam ali selecionar determinados princípios tributários, conceituá-los e, se possível, dar exemplo. Então, selecionar determinados princípios tributários, fazer um resumo de 2 laudas, manuscrito, né, sobre os princípios tributários, constitucionais tributários. Manuscrito. Tá bom. Mas eu vou receber só no próximo. Mas o que acontece? Ah, tá ótimo. E aí, o que acontece? Manuscrito, né? Lembra, as atividades elas vão servir como nosso elemento de elaboração de nota, né? Então, eu recomendo que façam. É uma forma também para a gente poder fazer isso. Então, eu queria um trabalho manuscrito sobre os princípios constitucionais tributários de 2 laudas, em que vocês possam ali, né, conceituar determinados princípios, conceituar os princípios tributários e, se possível, dar exemplos. Conceituar os princípios tributários. E possível dar exemplos. Perfeito?